Olá, esse vídeo apresenta um material didático voltado para as classificações de misturas e técnicas de separação de misturas para o ensino médio. A intenção é entendermos os impactos ambientais de misturas e buscarmos soluções individuais e coletivas para seus usos e descartes responsáveis, auxiliado pelas técnicas de separação. Eu sou o Carlos José, aluno de licenciatura em Química na UENF, e vou estar acompanhando vocês aqui hoje. Esse vídeo foi desenvolvido como uma atividade final da disciplina de TIC. Para começar, é interessante que nós trabalhemos um pouco os conceitos de misturas, as suas classificações e alguns exemplos. Vamos lá! Um mapa sobre as misturas químicas. Primeiramente, o que são misturas? Misturas são quando há duas ou mais substâncias com propriedades diferentes em um sistema. Mas e o que é um sistema? O sistema é uma porção de matéria de um universo. No exemplo ao lado, a pizza é o universo e a fatia é uma porção desse universo, sendo seu sistema. E quais tipos de misturas existem? Existem duas classificações de misturas, a mistura homogênea e a mistura heterogênea. E o que é a mistura homogênea? A mistura homogênea é quando há apenas uma fase visível, ou seja, não existem diferenças visuais dos componentes em um sistema. Mas como assim fase? A fase é o aspecto visual de um sistema, ou seja, a forma como as substâncias se apresentam em uma mistura. No exemplo à esquerda, temos um copo, que é o nosso sistema, contendo uma mistura de água e sal. Como vemos apenas uma fase, essa é uma mistura homogênea. No exemplo à direita, temos o nosso sistema, o copo, contendo no seu interior duas fases, a água e o óleo, que não se misturam e são dois componentes, sendo assim uma mistura heterogênea. Mas quais são os exemplos de misturas homogêneas? O ar, quando colocamos ele dentro de um balão, podemos ver que é uma mistura homogênea. O bronze, a água e o sal, a água e o álcool. Existem outras misturas homogêneas presentes no nosso cotidiano. Você consegue pensar em mais algumas? E o que é uma mistura heterogênea? Uma mistura heterogênea é quando há duas ou mais fases visíveis, ou seja, existe uma separação visual dos componentes em um sistema. E quais são os exemplos de misturas heterogêneas? A água e óleo, a água e gelo, a pedra de granito, o queijo gorgonzola. E existem diversas outras misturas heterogêneas no nosso cotidiano. Você consegue pensar em mais alguma? E o que são as soluções coloidais? Soluções coloidais são aquelas que parecem homogêneas a olho nu, mas com o auxílio de um microscópio podemos ver que elas possuem mais de uma fase. Alguns exemplos dessa classificação são a gelatina, o leite, o sangue e a maionese. Vamos colocar a mão na massa para ver se os conteúdos até aqui ficaram claros? Eu vou vos apresentar algumas substâncias e você nos diz se elas são homogêneas ou heterogêneas e quantas fases elas possuem. A primeira substância é uma barra de aço. E aí, ela é homogênea ou heterogênea? E quantas fases ela possui? Se você respondeu que a barra de aço é uma mistura homogênea, mesmo que feita de ferro e carbono, e apresenta uma única fase, você está correto. Uma salada. E aí, a salada é homogênea ou heterogênea? A salada é heterogênea e que na imagem ela possui três fases, o alface, a cebola e o tomate. Agora que já vimos os conceitos de misturas, vamos trabalhar um pouco os exemplos que estão presentes no nosso dia a dia. Exemplos cotidianos de misturas. Exemplos de misturas homogêneas. O ar, que é composto de oxigênio, nitrogênio e outros elementos. A água, quando misturada com açúcar ou com sal, como no mar. O café, que é uma mistura de água e diversos compostos orgânicos, como a cafeína. Uma garrafa de refrigerante fechada, sem bolhas. O vinagre, muito utilizado na culinária. O vinho, bebida alcoólica derivada de fermentação de uva. O aço, uma liga metálica composta principalmente por ferro e carbono. O latão, também uma liga metálica composta principalmente por cobre e zinco. O gás natural, um combustível fóssil muitas vezes associado ao petróleo. Exemplos de misturas heterogêneas.
uma garrafa de refrigerante aberta, apresentando bolhas. Uma salada com mais de um componente, como uma salada de alface e tomate. O leite, se olharmos com o microscópio, percebemos que ele é uma dispersão coloidal. O sangue também segue essa lógica, sendo uma dispersão coloidal. A gelatina também parece homogênea a olho nu, porém é um coloide. O suco de laranja é uma suspensão. O gelo, pois conseguimos distingui-lo ao colocarmos em qualquer bebida. A sopa, pois conseguimos distinguir os componentes dela. A neblina é um coloide que chamamos de aerossol líquido. Agora que já entendemos melhor o que são misturas e onde elas estão presentes no nosso cotidiano, vamos trabalhar então os conceitos e algumas técnicas de separação de misturas. Processos de separação de misturas. Uma técnica de separação é a catação. Essa técnica dá-se através da separação de partes sólidas de duas ou mais substâncias através da identificação visual. Um exemplo é a separação dos grãos de arroz em boas condições dos grãos em más condições. Outro exemplo é a separação de resíduos sólidos em pontos de coletas e de reciclagem. Outra técnica é a evaporação. Ela consiste no aquecimento da mistura. A substância com menor ponto de ebulição irá evaporar primeiro. Um exemplo cotidiano é uma panela com água fervendo. A evaporação da água de um lago, que faz parte do ciclo da água, também é outro exemplo. Outra técnica é a tamização. Ela consiste na separação de sólidos pelo seu tamanho através da peneiração. Um exemplo é quando peneiramos farinha para fazer um bolo. Outro exemplo é a peneiração de areia. A filtração é uma outra técnica de separação de misturas. Ela consiste na separação de sólidos insolúveis e líquidos. O ar-café é um perfeito exemplo de filtração. Hoje em dia existem alguns dispositivos que limpam as águas do oceano através da filtração. A decantação é mais uma técnica de separação de misturas. Ela consiste na separação das substâncias por sua densidade. Aqui temos um exemplo da decantação de lama ou areia na água. As indústrias de tratamento de esgoto utilizam alguns maquinários para decantar o lodo presente na água. Por fim, a separação magnética também é uma técnica de separação de misturas. Ela funciona quando um componente da mistura possui propriedades magnéticas. Neste exemplo, vemos que o ímã presente no equipamento em contato com o recipiente contendo a solução ferrosa impede os metais de serem transferidos para um outro recipiente junto com a água. Nesse exemplo, a ponte contendo um ímã impede qualquer elemento metálico de prosseguir na rampa. Tudo bem, agora nós já sabemos o que são misturas, suas classificações e as técnicas de separação de misturas. Mas qual a importância disso? Além dos exemplos ambientais já apresentados no vídeo, os agrotóxicos são um problema que pode ser resolvido através de técnicas de separação. Vamos entender um pouco melhor o que eles são? Agrotóxicos, heróis ou vilões? Poxa, a carne está tão cara que eu vou começar a minha hortinha. Eu li que devo utilizar fertilizantes, mas estava pesquisando e estou cheio de dúvidas.
A Ju faz faculdade de Química, né? Melhor eu encontrar com ela pra gente conversar. Oi, Bruno, podemos nos encontrar sim. Que tal no café às 17 horas? Fechado. Ju, tô na dúvida sobre o que são esses fertilizantes ou pesticidas. O que eles são exatamente? Ah, eles são produtos que atuam de forma física, biológica ou química na plantinha. Pesticida é um nome mais bonitinho para agrotóxico. Esse você já ouviu falar, né? Ah, sim, usando a agricultura, né? Estudei biologia que eles são importantes para deixar os legumes, vegetais e frutos, quase tudo que comemos numa qualidade boa, sem bichinhos ou qualquer coisa que possa fazer mal a eles. Sim, mas não esquece que, como o nome sugere, eles são tóxicos. Eles são tão usados que estão acabando com o meio ambiente. O maior problema deles são suas características e a quantidade que usam, porque 60 a 70% dos pesticidas usados no campo não atingem a cultura, só o solo. Caramba, mas o que os torna tão perigosos? Na minha pesquisa eu vi que existem várias classificações de acordo com a toxicidade, né? Vermelho extremamente tóxico, amarelo altamente tóxico, azul mediamente tóxico e verde pouco tóxico. Pesquisou bem, hein, Bruninho? Cada classe dessa tem um limite de quantidade de uso. Acima dessa quantidade, eles causam a morte de mais da metade da população que fizeram o estudo. Caramba, e eu que sempre ouvi que água é pop, água é tech, água é tudo, e achava que era só mil maravilhas. E como eu falei, baixa porcentagem atinge a cultura. Essas substâncias têm uma alta mobilidade, seja por solo, seja por ar. Eles podem deixar o solo infértil, além de ficar no meio ambiente por muito tempo, porque são difíceis de se degradarem. Nossa, Ju, e a gente ainda acaba comendo uma quantidade desses agrotóxicos, né? Pior que sim, Bruninho. O pior de tudo é que, devido a essa alta mobilidade, eles sempre alcançam a água, seja de lençóis freáticos, rios e oceanos. Eles podem ser lixiviados, volatilizados, sofrer erosão, deriva e carregamento superficial. São tantas formas de transporte que sempre acabam chegando até uma fonte de água. Tá, mas qual é a treta deles acabarem contaminando a água especificamente? Eu sei que não é bom, mas como funciona? Na água, eles podem ser absorvidos pelos sedimentos, absorvidos pelos organismos, degradados por micro-organismos ou se diluírem nos oceanos. O problema é que, quanto mais dissolvidos, mais concentrados eles vão estar. Isso aumenta sua biodisponibilidade, causando problemas para os seres daquele local e para nós também. E se chegam na água sempre, podem atingir os lençóis freáticos também, né? Contaminando a água que consumimos. Perfeito, Bruno. Vale ressaltar que eles são muito importantes, pois provavelmente não conseguiríamos alimentar tantas pessoas no planeta se eles não existissem, e a fome seria maior do que ela já é. Se você quiser, pode usar adubos orgânicos, que são bem menos nocivos para o meio ambiente. Melhor se alimentar bem e cuidar do meio ambiente. Com certeza, Ju. Mas além de eu fazer o meu papel, as grandes indústrias também deveriam fazer o seu, né? Tem algumas leis sobre o assunto que controlam o uso e tudo mais? Sendo sincero, existem poucas leis e as que existem falam de poucas substâncias em quantidades relativamente altas. A legislação, infelizmente, é muito branda em relação a isso. Só nos últimos 5 anos foram liberados mais da metade dos agrotóxicos liberados desde os anos 2000. Esses governos estão complicados. Nem me fala, estamos sendo prejudicados dia após dia. Vou fazer a minha parte e usar meu adubinho orgânico então, Ju. Muito obrigado. Hoje aprendemos com a Ju que devemos cuidar do meio ambiente. Além disso, devemos cobrar melhores políticas públicas. Não existe vida humana sem um planeta saudável. Se cuidem. E aí, vamos exercitar então tudo o que a gente viu até agora? Aqui vai uma proposta de atividade. Ela funciona da seguinte maneira. Primeiro, cada aluno propõe uma mistura para um colega. Esse colega, então, ele deve responder uma técnica de separação de mistura que funcione para separar as fases dessa mistura. E esse segundo colega deve, então, propor uma outra mistura para um terceiro colega. E assim as coisas vão acontecendo até que todos tenham respondido uma mistura e uma técnica de separação de mistura. Olá, eu sou Carlos José, autor deste vídeo, e aqui está o meu e-mail para caso deseje entrar em contato ou tirar alguma dúvida. Até mais! Muito obrigado pela companhia até aqui no vídeo e espero que esse material didático lhe seja útil.